Boa noite, pessoal. Esse é o primeiro Trackers Talk da LabTrack, um projeto novo que a gente resolveu começar hoje, aproveitando essa onda de quarentena, a galera está em casa, a gente precisava achar uma forma de reunir, né, a nossa comunidade, e era um projeto que já estava nos projetos da LabTrack, começar a criar uma espécie de bate-papo com algumas pessoas, com alguns assuntos específicos, seja de tecnologia, de relacionado à comunidade, ou ainda relacionado com gestão, com as pessoas que estão na linha de frente aí das empresas da nossa região. A ideia hoje é conversar um pouquinho sobre esse cenário que se apossou, né, perante o mundo inteiro, que esse cenário que todo mundo está sendo obrigado a se resguardar para não ser contaminado pelo coronavírus, e ao mesmo tempo encontrar soluções criativas, encontrar soluções em que possamos estar cada vez mais unidos, cada vez em cima dos propósitos que a gente define, por exemplo, como comunidade, né? Continuar o compartilhamento de ideias, continuar com todo aquele potencial que a gente tem da união de esforços para a realização de um bem comum. Tá comigo o Vaime. Vaime, quer falar alguma coisa para começar? Deixa eu clicar aqui em você. Aí. Sim, deixa eu me apresentar. E aí, pessoal, tudo bom? Eu sou o Vaime, eu sou mentor da LabTrack, tenho uma startup na região chamada Shawork, que é da área de RH, e sou bastante ativo na comunidade aí de ecossistemas, Startup Weekend, então acho que a gente vai ter um papo bem legal e é um papo aberto. Então aqui nos comentários vocês podem ir falando, que a gente tem um delayzinho, mas assim que a gente vê, a gente vai responder. E a gente vai ficar muito feliz de estar conversando junto com vocês. Então, o nosso assunto de hoje, né, Johnny, é coronavírus e por que comunidade e liderança pode ser uma saída. Isso aí. Johnny, diga. O que é comunidade para ti? Não esperava por essa, hein? Não esperava por essa. Pô, a gente não combinou, né, cara? Tinha que ter combinado as perguntas. Cara, conforme eu já fiz a minha abertura, comunidade, para mim, é um grupo de pessoas que se reúne por um objetivo em comum. Quando determinadas pessoas se juntam, seja para estudar uma determinada tecnologia, seja para discutir assuntos da sua região, perante as necessidades da região, como é o caso que a gente vê comunidades bem fortalecidas, no sentido agora, né, que começa a aparecer com a pandemia aí do Covid-19, a gente vê bastante comunidades, né, o termo comunidade sendo tratado de forma bem abrangente, e conhece, no caso, outros sentidos dessa palavra, né? Quando a gente começa a falar de comunidade, a gente é em cima de um objetivo comum. Então significa que eu, vivendo com a minha família, somos uma comunidade. Por que não? Né? O meu bairro é uma comunidade, minha cidade é uma comunidade, porque as pessoas convivem perante um objetivo comum, seja a própria sobrevivência, ou seja, perante alguma coisa que eu quero a mais, né? Que eu quero ter além, no sentido, por exemplo, de um conhecimento, no sentido de um objetivo, alguma coisa relacionada com uma necessidade minha, né, de aprendizado, de sociedade, de alguma coisa assim. Eu acho interessante que comunidade não é uma coisa nova, né? Já tinha, quando eu era pequeno, eu ouvia falar sobre o centro comunitário, na igreja falava muito sobre comunidade, né? E acho que a tecnologia e a juventude, né? Eu sou jovem, não sei tu, né, Johnny? Acabou jovem também, né? Acabou se afastando um pouco desse conceito tradicional e agora nos últimos 5 anos que eu comecei a ouvir mais falar sobre comunidade, comecei a entender o que era isso e como que isso podia me ajudar como profissional até, né?
comecei a me envolver com a comunidade chamada Criciúma Dev, que nasceu naturalmente, eu me aproximei naturalmente porque eu era um profissional de tecnologia e na minha região eu tinha essa necessidade de compartilhar conhecimento e conhecer outros profissionais de tecnologia. E eu não conhecia nenhum outro meio. E aí o Criciúma Dev começou a reunir essas pessoas para falar meetups, para compartilhar, para beber cerveja. E aí eu comecei a ver como que uma comunidade podia ter força, porque ali surgiram parcerias, ali eu conheci novas tecnologias que os profissionais estavam trabalhando, ali eu fiz amizades, ali eu fiz muitos parceiros de trabalho na frente, né? O Johnny é um exemplo disso, eu te conheci no Criciúma Dev, né, Johnny? Foi. E aí eu comecei a ver, e a gente nem chamava de comunidade quando a gente começou a participar do Criciúma Dev. E depois eu comecei a entender o que era uma comunidade e como que ela poderia ajudar as empresas e os profissionais de uma forma diferente, que não é uma associação, não tem fins lucrativos, mas ela existe. Às vezes, nem com uma liderança específica, mas o pessoal se reúne para tratar de um determinado tema, né? Eu acho isso muito louco. E a gente tem comunidades muito fortes no Brasil, como a 011 de São Paulo, comunidade RS do Rio Grande do Sul. A gente tem algumas comunidades com nome diferente, né? Tipo Desbravalley. Não sei se tu conhece mais alguma, Johnny. Já me lembrei. Tem comunidades que são potencializadas por grandes players, né? Como é o caso do Google. Eu comecei a me envolver com comunidade quando eu comecei a me envolver com o GDG, que é o Google Development Group. Então, vamos dizer assim, um, é um objetivo do Google fomentar o conhecimento, fomentar que as pessoas se unam para poder discutir sobre determinados assuntos, não fica restrito a tecnologias do Google, e aí eu pude também experienciar um pouquinho sobre o que é comunidade, primeiro participando, depois tocando a comunidade, né, que a gente fala meio que, é um organizador da comunidade, o que é ser um organizador da comunidade? Nada mais é do que aquele cara que fica puxando, né, daí galera, vamos fazer mais um encontro, vamos fazer mais isso, aquilo. O cara não manda nem desmanda nada, mas ele, a princípio, ele tem... O famoso community leader, né? Ele tem o papel de meio que engajar as pessoas, trazerem elas para que elas realmente façam a coisa acontecer, né? A gente sempre diz que uma comunidade não é nada, as pessoas é que formam a comunidade. O tema, a necessidade é das pessoas, não é uma coisa, foi fulano, foi a empresa X, Y que criou isso, não, né? A coisa, como tu mesmo falou, ela é extremamente orgânica, né? Até porque você não tem nada para ganhar da comunidade, a não ser a conexão com as outras pessoas que fazem parte da comunidade, né? Sem as pessoas não faz sentido nenhum a comunidade. E esse era outro ponto que eu ia chegar, que, tipo, a comunidade só existe por causa de pessoas que fazem a liderança delas, que tem um perfil de liderança de algum tipo, né? Tem algumas que são fomentadas por empresas, como a que tu falou do Google, né? Eu acho que a AWS também tem comunidades. Algumas empresas que eu já ouvi falar têm gestores de comunidade dentro delas, muito por causa também da cultura organizacional. As que a gente tem falado aqui são independentes, né? Tu falou um termo na outra conversa que a gente estava que eu achei interessante, que são comunidades de livre associação. Livre associação, que são neutras, né? Elas não têm ligação com empresa ou um órgão representativo, né? Até para situar o pessoal, nós estávamos conversando antes com o pessoal do NTI, que é o Núcleo de Tecnologia da Informação, da SIC, que daí já é uma comunidade, mas que está ligada a uma associação, como é o caso da SIC, né? Então, eles têm um determinado regimento, daí tem certas, vamos dizer assim, políticas, né, para seguirem, para se tornar uma comunidade
ligada à SIC, né? Foi outra coisa que... Pode falar. Já, assim como, por exemplo, o Google, a Microsoft, a Amazon, elas também têm esses potencializadores, elas têm as pessoas que fomentam as comunidades, e elas também têm certas regras. Quando existe lá uma comunidade que é um GDG, ele tem que ter pelo menos um código de conduta baseado em alguns critérios que o Google detém como sendo válidos para ser uma comunidade apoiada pelo Google. E assim por diante, né? Então, são vários níveis de comunidade. Foi outra coisa que, para mim, eu fui aprendendo muitas coisas, né, como jovem participante de comunidade. Foi conhecer a associação empresarial, que eu nunca tinha ouvido falar direito, era um lugar lá que eu sabia que acontecia eventos, e depois eu fui descobrir que lá dentro tinha várias comunidades, que eu achei muito interessante isso. Eu acho que é pouco difundido até. Aí eu conheci o núcleo de base tecnológica, o núcleo de profissionais da área de tecnologia, tem o núcleo de mulheres empreendedoras. Cada núcleo é uma comunidade, que os princípios são os mesmos de uma comunidade que eu conhecia fora de uma associação empresarial, que é compartilhar, trocar, fazer parcerias, aprender, crescer junto. E eu acho que até as pessoas subvalorizam essa força, né, das comunidades. Não sei o que tu acha. Tu já conhecia antes as comunidades? Como é que foi esse teu aprendizado e entrada nesse universo, Johnny? Então, também comecei bastante novo, né? Quando ainda estava lá em Blumenau. Comecei com as comunidades de livre associação, como foi o caso do GDG na época, até apoiado por um colega meu que hoje está trabalhando inclusive na Samsung, que nós tínhamos o nosso objetivo na época era estudar uma tecnologia que estava surgindo na época, que era um dispositivo móvel com um sistema operacional chamado Android. Na época era uma coisa extremamente nova e a gente queria aprender como é que a gente conseguiria fazer uma aplicação rodar ali dentro, como é que a gente conseguiria fazer um sistema rodar dentro daquela plataforma. Depois, como exatamente tu, né, começou a aparecer outras comunidades, lá em Blumenau, a gente tem, por exemplo, o pessoal do BlueSol, que é do Blumenau Software Livre, tem o pessoal do Blue.net, que é o pessoal do .net, e aí as associações empresariais, o núcleo do jovem empreendedor, que daí, quando começa a atuar como comunidade, quando se propõe, inclusive, a ser um community leader, né, aquela pessoa que dá a cara a tapa, aquela pessoa que vai estar puxando as outras pessoas, as pessoas começam a te olhar como uma referência. E aí, quando elas querem chegar naquela comunidade ao qual tu participa, como era o meu caso, que eu estava no GDG, muitas pessoas queriam chegar no GDG para pedir um apoio, para fazer um evento em conjunto, para fazer alguma coisa nesse sentido, me viam como a pessoa para estar falando de GDG em algum lugar. Então, fui convidado para ir em instituições e em cursos, né, lá na região, para conversar sobre comunidades, para conversar sobre o GDG, e aí começa a criar novas conexões, né? Eu acho que é muito bacana isso, quando você... É legal só participar, é muito bom isso, né? Mas a partir do momento que tu se envolve um pouquinho mais, né, que tu começa a se tornar uma referência dentro da comunidade, isso te dá várias outras oportunidades, né? Você começa a conhecer outras comunidades, começa a conhecer associações que até então você não tinha acesso, porque era desconhecida para você, ou as pessoas te desconheciam, né? E aí essa relação de contato, esse teu network começa a ficar cada vez maior. E aí outras oportunidades começam a surgir. Graças a uma comunidade, por exemplo, eu tive acesso à Microsoft. Eu fui visitar a Microsoft dentro de um grande evento que a Microsoft tem, voltado às comunidades, inclusive, né?
Sim, Então, isso é muito legal da gente falar, né? Que um líder de comunidade, entre aspas, não ganha nada, né? Mas ele ganha muitas coisas indiretas por esse trabalho que ele faz para a comunidade, que a gente chama de Give First, né? No meio de startup, inovação, tem um conceito muito difundido que é o Give First, Give Back. Primeiro você dá e depois o ecossistema te retorna de alguma forma. Então, contatos, parcerias, tudo isso que você está falando não deixa de ser um retorno da comunidade pelo trabalho que tu faz difundindo, incentivando, né? De organização e que dá trabalho pra caramba, né? é isso aí. Ô, Vaime, já estamos recebendo aqui o primeiro puxão de orelha lá do chat. A Pri está falando perguntando se o SW não é comunidade, né? SW, além de comunidade, é fomentador de novas comunidades. Pri, o Startup Weekend em si, tá, como evento, ele não caracteriza a comunidade, mas as pessoas que organizam, né, acabam gerando uma comunidade por trás desse grande evento, né? Se você perceber nos últimos, né, o Startup Weekend começou a ser lançado em Criciúma lá em 2016, sendo puxado pelo Rafael, me ajuda aí, o Igor, Rafael, o Igor, Gélio, enfim, me desculpa as pessoas que a gente acabou, o próprio Valmor, enfim, né, várias pessoas que puxaram o Startup Weekend para ser trabalhado aqui. Nesse momento, existia um grupo de pessoas interessadas em montar o evento. E a partir dessa primeira edição, eles começaram a influenciar outras pessoas a continuarem engajadas nessa comunidade, aí sim se torna uma comunidade, para difundir a inovação, para difundir o sentido, né, de inovação, que é o tema principal ali do Startup Weekend. Então, o Startup Weekend, para nós, ele é uma comunidade não pelo evento em si, tá? Pelo menos a minha visão, gente. Se eu tiver errado, por favor, tá? Pelo evento, ele não seria uma comunidade, seria um evento. Poderia ser tocado por qualquer comunidade. De repente, em uma outra região do nosso país ou até do mundo, tem uma comunidade A, B ou C que resolveu adotar o Startup Weekend e tocar aquele evento. Então, ela é a responsável por tocar o evento em determinada região. Nós nunca tivemos a intenção de criar uma comunidade que fosse exclusiva para tocar o Startup Weekend. Então a gente deixou a coisa meio orgânica, e aí a cada ano essas pessoas que organizam acabam se renovando, como é o caso desse ano, inclusive, que a Pri acabou assumindo e por conta desse problema todo, não vai acontecer agora em abril. Eu sei que vocês já estão num papo aí, né? Então me explica um pouquinho também sobre o Startup Week, nesse sentido de comunidade, e como é que vocês resolveram esse problema da comunidade, das edições do Startup Weekend aqui na nossa região, aqui de Criciúma. que ótimo, sobrou só Por isso. essa tu não esperava também, né? Que legal, hein, Johnny? Calma. Então, deixa eu fazer um disclaimer aqui. Eu e o Johnny, a gente não preparou pauta nem nada, e o que a gente está falando aqui são nossas opiniões. Então, muito provavelmente a gente pode estar errado em várias coisas. Eu mesmo vou estar muito errado em muitas coisas. Então, vocês comentem ali e depois vem puxar o nosso pé aí no Instagram e nas redes sociais. Qual é a minha visão, então? Muito legal a Pri puxar o SW, que o SW, o Startup Weekend, é um evento que acontece por todo o Brasil, né? Quem pode estar assistindo a gente e não conheça, e ele é fomentado por uma empresa chamada Techstars. Essa empresa, ela criou esse formato do evento que equipes de voluntário pelo Brasil podem tocar. E esse evento, esse produto da Techstars, o objetivo dele é difundir um modelo de empreendedorismo de startup, que são empresas enxutas que crescem muito rápido. Então, esse evento de fomento a startups acaba criando, nas regiões onde ele é tocado, o ecossistema, a comunidade de startups.
não necessariamente o Startup Weekend é uma comunidade, mas ele fomenta a criação de uma comunidade de modelo de negócio de startups. Que nem na SIC tem a comunidade de empresas da área de tecnologia, existe a comunidade de startups. E esse evento a gente vai estar rodando, eu não lembro direito, mas o primeiro evento foi em 2016, foi onde eu conheci o universo de startups, então o Startup Weekend foi meu evento de entrada nesse universo, que depois eu me apaixonei, comecei a ir nos eventos todos de startups que eu via pela frente, nasceu a minha startup, e a gente está indo para, não lembro qual edição, mas esse ano a gente estava programando duas, antes de acontecer tudo isso, do coronavírus, que já vinha acontecendo, então foi um baita erro nosso de não prever isso, né? Mas a gente tocou todas as edições para frente e o Jeff tá ali puxando a minha orelha. O Jeff tá Depois. puxando a orelha, é isso aí. É isso aí, galera. Podem ficar à vontade. Comentem que a gente não vai deixar nenhum comentário de fora, não, tá? Daqui a pouquinho eu comento um pouquinho sobre isso aí também, o Jeff. Então, a gente vai dar uma maior força possível para esse W da Women, que vai acontecer. A gente não tem data definida, mas estava para acontecer agora em abril e acho que vai ali para julho. Então, a gente não tem uma data definida ainda, mas ele vai acontecer. A gente vai ter edições rodando em Tubarão e Araranguá. Ó, o Jeff, sexta edição. O Jeff tem a informação atualizada aí, nosso. Quem falou vocês não foi a Priscila, cara. Ela vai puxar a tua orelha de novo, hein? Não, o Jeff também falou. A gente tá em delay, tá, pessoal? Então. Ah, é verdade, é verdade. É. Tá, o Jeff falou primeiro. Então a gente. Como é que o SW tá se comportando? Eu tava para ser o líder organizador de um evento que aconteceria inicialmente em setembro. A gente não sabe direito o que vai acontecer com esse evento, se a gente vai tocar pro ano que vem, se vai rodar ainda. O que a gente tem definido o evento do SW Women vai acontecer, a gente vai fazer de tudo para ele ser o mais forte possível e vai ser um teste, né? Vai ser a nossa testa de ferro aí para ver como é que as pessoas, como é que a comunidade vai se comportar frente a um dos primeiros eventos pós essa crise, né? Se as pessoas ainda vão ter medo de se reunir, como é que vão estar. Mas o que a gente conversou que o SW precisa acontecer? Porque a gente vai estar vivendo um cenário, agora entrando no coronavírus, né? A gente falou bastante de comunidade, e agora entrando no contexto de coronavírus. Cara, a comunidade, as pessoas, as empresas vão estar passando por um momento muito difícil. E por isso que as comunidades são importantes. O Startup Weekend é um evento que ele reúne as comunidades, então dentro dele tem profissionais da área de tecnologia, design e negócios. Cada uma dessas áreas tem suas comunidades. Então o evento Startup Weekend reúne esses profissionais todos para discutir como resolver de forma criativa os problemas. Então é uma baita oportunidade e num cenário cheio de problemas, a gente reunir a galera para discutir, e aí, o que a gente pode fazer de novo? Como que a gente pode encontrar novas formas das pessoas conseguirem tirar receitas sem gastar muito dinheiro? Como que a tecnologia pode ajudar nisso? Então, a gente vai ser muito difícil qualquer evento a partir do coronavírus acontecer da forma que a gente estava planejando acontecer, mas também é uma oportunidade de a gente criar coisas novas, né? De frente a esse momento aí. E agora, Johnny, eu lanço para você uma pergunta. Você está pronto? Eita! Manda lá. A gente falou de comunidade, a gente falou de Startup Weekend. Agora eu queria saber de você. Como que a tecnologia pode ajudar as comunidades, como que a tecnologia pode ajudar a um cenário de coronavírus que a gente está vivendo aí. Bomba. Show. Te vira. É assim, né? É tiro para lá e tiro para cá, né? Mas beleza. Só para principal objetivo, acho assim, né? No cenário que a gente se encontra, é um cenário que muita gente vê o lado ruim, pô, evento sendo cancelado,
você tendo que ficar trancado em casa, enfim. Mas, ao mesmo tempo, né, esse cenário todo nos permitiu refletir e nos permitiu, principalmente, quando se vive em comunidade, às vezes a gente esquece, né? Mas, assim, o principal objetivo que eu vejo de uma comunidade é provar que você não está sozinho, né? Quando o evento aqui foi cancelado, como do Startup Weekend, né? Não foi só aqui, né? O próprio Jeff falou ali, o Startup Weekend é um movimento global, assim como o coronavírus está sendo, né? Um problema global. E aí, tipo, várias comunidades se juntam para chegar num consenso, né? Aqui em Santa Catarina, nós temos uma grande comunidade de organizadores de Startup Weekend, e aí era nesse ponto que eu queria chegar, antes de falar um pouquinho da tecnologia, Ovani, que o pessoal se ajuda muito, o pessoal nossa, de vez em quando pega um arranca-rabo ali, alguém pergunta alguma coisa, tem 50 pessoas para responder suas dúvidas, né? Antes de depender realmente daqui a pouco da Techstars. Techstars é um potencializador, mas quem realmente toca são as comunidades, né? E aí a gente tem uma comunidade muito forte aqui em Santa Catarina de organizadores de Startup Week, de organizadores e ex-organizadores de Startup Week. Como eu falei, é um negócio muito cíclico, a gente gosta de sempre estar renovando, trazendo mais pessoas que se ajudam bastante. E aí agora o que acontece? Já vinha acontecendo antes, né? Potencializou um pouquinho mais por conta do Startup Weekend, dessas várias pessoas, esses vários agentes se juntarem para trazer temáticas que ajudem os organizadores atuais, né? Como resolver os problemas dos organizadores atuais, baseado nas experiências de quem já organizou um Startup Weekend. E isso vinha com muito sucesso, baseado inclusive em tecnologia, já que não dá para você juntar pessoas do estado todo, né? E pessoas que até estão fora do estado hoje em dia, para uma reunião, para um café e discutir problemas daquilo que está acontecendo aqui na nossa localidade. Então, a tecnologia ela vem ajudar muito nesse sentido de aproximar as pessoas que estão distantes, né, geograficamente distantes, para resolver esses problemas. O próprio Jitsi que a gente está utilizando aqui é uma dessas tecnologias, permite a gente poder conversar, permite a gente poder interagir. O YouTube, né, que está nos permitindo gravar e postar essa nossa conversa. Estamos recebendo feedback da galera diretamente lá nos comentários, no chat lá do YouTube. Então, tudo isso acaba colaborando para a gente poder parar, não deixar o negócio parar. E não só isso, né? A gente vê aí tantas ações acontecendo através do Instagram, ações para poder melhorar a saúde mental das pessoas, né? Para as pessoas minimizarem os impactos de estarem isoladas em casa, outras ações para minimizar, inclusive, a fome de pessoas que estão sem trabalhar nesse período aí, que dependem dessa renda, e aí as pessoas se juntam para comprar cestas básicas para poder doar para essas famílias, e aí você começa a entrar em comunidades mais antigas, como tu mesmo comentou, né? Essa semana a gente foi na igreja aqui da nossa paróquia, exatamente para doar cestas básicas, para que a própria igreja faça esse papel de entregar, já que ela que conhece as famílias mais carentes, elas acabam buscando as igrejas como meio, né, de conseguir aí alguma coisa para o seu sustento. E aí acaba potencializando essas comunidades que às vezes até estavam meio escondidas, estavam meio sumindo, né? A comunidade da igreja é aquele negócio que você vai, assiste a missa, vai num bingo, num churrasco que a igreja faz, e acabou por ali. E, na verdade, o objetivo é outro, como eu falei, o objetivo é de juntar as pessoas, de fazerem elas se conhecerem, de haver a ajuda mútua, né? E aí, com o tema, né, com esse impacto que o coronavírus acabou deixando, essas comunidades vieram parar no digital também.
Então, você vê, por exemplo, grupos no WhatsApp sendo geridos por igreja para poder fazer arrecadação de alimentos, por exemplo, né? Postagens sendo compartilhadas no YouTube, no Facebook, no Instagram, para poder potencializar essas ações, né? Então, isso digital nos ajuda muito, né? Então, aproveitar isso que está acontecendo e tentar trazer um pouquinho o lado social para a sua comunidade, eu acredito que também é muito importante. Não só pensar que a minha comunidade, por exemplo, minha comunidade é de tecnologia, então eu só vou tratar de assuntos de tecnologia. Não, a minha comunidade é de pessoas. E essas pessoas têm necessidades. E às vezes essa necessidade é a necessidade de ajudar o outro. Então, se eu puder potencializar isso dentro da minha comunidade também, é muito importante. Tá? Então, vocês que estão aqui conversando com a gente, olha só que bacana, a Pri acabou de postar aqui também, o Rotaract entregou 33 litros de álcool em gel para a Polícia Militar. Então, olha só a baita ação também de uma outra comunidade que é o Rotaract. Então, vocês que estão também à frente de suas comunidades, seja ela de tecnologia, de empreendedorismo, do assunto que for, que puder utilizar a sua comunidade como potencializador de boas ações também, seja boas ações para a saúde mental das pessoas, seja boas ações para o simples sustento das pessoas, né? Você conhece pessoas carentes, você tem acesso a essas outras comunidades que dependem daqui a pouco de uma doação, dependem de comida, dependem de alguma coisa, faça essa ação também, utilize sua comunidade, utilize a tecnologia para juntar a sua comunidade, daqui a pouco está realizando uma ação desse tipo. Aí a gente fala, né, Johnny, sobre ecossistema, né? Exatamente. Que é quando essas comunidades começam a se conectar. Então, pô, a gente é líder de comunidade, está envolvido com comunidade de tecnologia. O que impede um Rotaract que já é antigo e faz vários trabalhos de ação social conectar com a gente e, de repente, pegar dicas de como que eles podem estar interagindo mais com a comunidade deles nessa época? O que a gente tem para... Como que a gente pode fazer coisas junto, né? Aí o ecossistema começa a funcionar. Quando as pequenas comunidades começam a se conectar. Por exemplo, hoje a gente estava conversando com a NTI para saber como que a NTI podia ajudar numa ação nossa. Então, o ecossistema começa a rodar, que nem numa natureza, né? Tem vários pequenas células, nichos, e eles começam a se conectar. A interagir, né? Interagir. Isso aí. Olha só, Vaime, bacana. Camila, seja bem-vinda também aqui. Colocou ali no chat também que além dos 33 litros, a Camila é uma das líderes também do Rotaract aqui em Criciúma. Parabéns pelo trabalho aí. Teve ainda mais 10 litros de álcool líquido que também foram... E o Wellington, cara, que o coronavírus, né, a partir do coronavírus, claro, é um fato triste, né, para nós, no sentido de tantas mortes tá acontecendo, todo esse isolamento social está acontecendo aí, pessoas com problemas de saúde e tudo mais, pessoas desamparadas, né? Mas o Wellington está lembrando aqui que também tem o outro lado, tem o lado da transformação digital, que o coronavírus pode ser o potencializador, pode ser como é que ele colocou aqui, de fato, e ainda vai ser o protagonista da transformação digital. Aí a gente começa a falar de um cenário que não é exclusivo das comunidades, né? É um cenário que a gente está tendo que trabalhar aí de forma global nas empresas, que também não deixa de ser uma comunidade, tá tendo que acontecer aí no modo de viver das pessoas como um todo, né? Eu estou vendo que pessoas que nunca consumiram, daqui a pouco, de um e-commerce, estão consumindo de um e-commerce para comprar no mercado, para comprar um lanche, porque elas estão em isolamento social. Empresas tendo que investir forte e de forma emergencial para permitir que seus colaboradores trabalhem de casa, em formato home office, né, o teletrabalho, como é tratado na legislação aqui no Brasil. Então, assim, claro que existe o lado ruim de tudo isso, existe, né, mas existe também a oportunidade por trás disso. Eu acho que é muito importante a gente
potencializar essas oportunidades também, seja em comunidade, seja na nossa vida, porque a gente começa a sair um pouquinho do triste e começa a ver boas ações acontecendo, né? Então, pô, por que que eu nunca participei daqui a pouco da minha comunidade de doação de alguma coisa lá que eu possa estar doando? Eu sei que o Wellington participa de uma comunidade muito bacana que eu agora não lembro direito o nome, ele vai postar ali para mim ainda, mas é que é uma comunidade que leva alegria para pessoas que estão doentes, né? Eu não vou nem tentar falar o nome que eu vou me perder aqui. Tu lembra qual que é, ô? Doutores da Alegria, não é? Doutores da Alegria, isso mesmo. Corrija a gente se estiver errado, tá, Wellington? E, cara, imagina, agora com isso tudo, eles tendo que fazer o papel deles, né? De que forma? Como que realmente dá para trabalhar? Dá para trabalhar dessa forma, dá para trabalhar o digital, essa transformação digital, realmente. Se não dá para eu estar lá presencialmente, mas dá para eu conversar com as pessoas. Médicos da Alma. Doutores da Alegria, eu acho que é um filme. É Médicos da Alma. Desculpa, gente. Isso. Valeu, Wellington. Obrigado por corrigir a gente. É assim, é tudo no improviso. Então, assim, cara, eu acho que esse momento também está nos despertando que não precisa eu estar presencial. Se às vezes o meu tempo é curto, se às vezes o meu tempo realmente é muito escasso, eu tenho que otimizar esse meu tempo e a transformação digital me permite isso, né? Talvez a gente não tivesse conversando, não tivesse discutindo sobre isso, Vaime, se a gente dependesse daqui a pouco de um espaço físico para a gente estar conversando a exatamente agora 9 horas e 30 minutos aí, aproximadamente, levando em consideração o delay do YouTube ali para a galera. Então, assim, será que a gente teria essa oportunidade de estar falando sobre esses temas se não fosse por conta de tudo que está acontecendo, né? A transformação digital chegou na gente, a gente foi obrigado a fazer isso, ou realmente não, enfim, foi natural para a gente. O que tu considera disso agora, Van? Vou passar a bola para ti. Então, Johnny, eu até ia comentar, né, que sim, é uma pena tudo isso que está acontecendo, pessoas morrendo, é triste demais, mas eu nunca, apesar de isolamento social, eu nunca estive tão conectado com as pessoas. Tô falando muito mais, com bem mais gente no meu dia do que eu falava antes. Reuniões, lives, acho que o pessoal abriu o olho para as ferramentas que eles tinham à disposição. E parou de ser um impeditivo, né? Sim, eles começaram a eles foram obrigados a sair da zona de conforto, né? Ok, preciso continuar minha vida, não posso sair de casa. O que eu posso utilizar para continuar engajando meus clientes? O Instagram tem lives. Poxa, eu vou experimentar como é que faz uma live no Instagram. Cara, das 7 horas ali, tem um monte de live no Instagram para te assistir hoje, né? E isso eu acho muito legal. Tem gente que tá criticando, todo mundo tá fazendo live. Mas, cara, é massa que as pessoas estão experimentando novas formas de interagir, estão perdendo a vergonha, né? De falar em público, de mostrar suas opiniões. E eu acho que, apesar de tudo isso de ruim que está acontecendo, essa transformação digital vai deixar o mundo bem diferente. Tanto em como que a gente interage entre nós, por exemplo, acho que a reunião digital está bem mais difundida agora, as pessoas estão se acostumando mais, quanto como a gente consome produtos. Acho que as pessoas vão começar a consumir bem mais produtos digitais, vão levar seus negócios. Quando abrir um negócio hoje, já vão pensar como que eu vou abrir meu negócio no meio digital, porque o offline está sendo paralisado, né? E as empresas estão começando a pensar até novas técnicas de... Tem os 4Ps, né? Produto, preço, prazo e promoção, que é que você cria uma empresa, você pensa nos 4Ps. E a praça já se pensa agora no meio digital. O meio digital é uma praça, então você cria um negócio, você já pensa como que eu vou interagir no Instagram, rede social, como é que eu vou ter um site, e isso é uma coisa muito massa, né, Johnny? É isso aí. Cara, só para a gente fechar aí essa temática, a gente prometeu que ia fazer meia horinha, e eu também quero abrir para perguntas da galera que está nos assistindo aí, se eles têm alguma coisa, tá? Já podem começar a colocar as perguntas, tá, gente? Enquanto eu vou fazendo aqui minhas últimas palavras, na verdade,
é direcionada para as comunidades que nos seguem, as comunidades que estão em contato com a gente. Não parem, porque no momento em que a gente está, na verdade, as pessoas estão cada vez precisando mais das comunidades. Como o Vai me falou ali, nós temos lives todo dia a partir das 7, na verdade não começa às 7, né, cara? Começa às 11 da manhã, o meu celular começa a pipocar live e vai até madrugada fora, né? Desde músico que está fazendo live para levar um pouquinho de alegria para as pessoas que estão em casa, né? Então, tem shows acontecendo em live de vários músicos ao mesmo tempo, várias coisas estão acontecendo aí. Então por isso eu não vou fazer a minha? Não, muito pelo contrário. A gente sonhava, né? Lá em 2016, quando a gente começou a conversar sobre o ecossistema de Criciúma, as necessidades que a gente teria aqui na nossa região, o sonho, o ápice que a gente queria chegar era de eu poder decidir no dia de hoje para onde é que eu vou, que tipo de encontro que eu vou. Tem uma comunidade de desenvolvedores que está se encontrando lá no bar, tomando uma cerveja, falando sobre as novidades de tecnologia. Tem uma comunidade de empreendedorismo reunida lá na SIC, que está com uma palestra falando sobre empreendedorismo. Tem uma comunidade de designs que está com um workshop lá na instituição A, B ou C, que eles querem fazer um workshop aberto, enfim, tal e tudo mais. Eu poder escolher onde é que eu quero estar e eu ter que ter essa decisão, né? Estar indeciso no momento de, se eu for aqui, eu vou ter que perder os outros dois que estão acontecendo. Poxa, esse seria o ápice para nós, na época, quando a gente começou a conversar sobre o ecossistema, de realmente a Criciúma estar bem desenvolvida, porque isso já acontece em outras regiões, de forma presencial. Claro, agora parou um pouco, mas se você levar em consideração o ecossistema, por exemplo, de Florianópolis, o ecossistema de Joinville, São Paulo, então nem se fala, várias regiões lá de São Paulo, né, que São Paulo é várias cidades dentro de uma cidade, e elas estão tendo que se reinventar agora também, porque antes se reuniam no Cubo, se reuniam na CAT, se reuniam em várias regiões para poder falar sobre os seus temas, e elas estão tendo que agora fazer tudo pelo virtual. Então, eu acho que você, como community leader, né, tem que também levantar a bandeira da sua comunidade, tem que também estar levando em consideração que você vai estar abrangendo pessoas que talvez não tem a necessidade de estar conectada com outros ecossistemas, a necessidade realmente dela é estar conectada aqui em Criciúma, ver pessoas que ela conhece, pessoas que ela convive, debatendo assuntos, debatendo temas ao qual ela também tem interesse, ao qual ela também tem essa necessidade. Tá? Então, a regionalização na sua comunidade não foi afetada porque você foi para o meio digital. Muito pelo contrário, ela pode estar muito bem. Exemplos de pessoas que já participaram da nossa comunidade, que hoje interagem com a gente através do meio digital. Às vezes tem um ou outro que está em viagem, que não consegue estar no presencial, já estava ali no meio digital. E agora o meio digital ele foi potencializado. Então, assim, não abandonem aqueles que seguem as comunidades de vocês. Vocês, community leaders, têm um papel fundamental de continuar tocando as atividades que estavam planejadas. Então, se vocês tinham lá uma talk que vocês tinham que fazer, dê um jeito de acontecer ela no virtual, igual como a gente está fazendo aqui hoje. Tá com dúvida de como fazer ela acontecer? A nossa comunidade, que é a comunidade LabTrack, que daí eu digo que nós temos a LabTrack como uma comunidade, porque a gente junta várias pessoas de várias comunidades diferentes, inclusive, tá? Para estar apoiando, para estar ajudando. E a gente está aqui sempre tentando colaborar de alguma forma. Entre em contato com a gente de alguma forma, pode ser através dos nossos canais oficiais, ou simplesmente entrando em contato diretamente comigo, com o Vami, com o Ian, a Priscila, o Jeff, enfim, todos esses estão dentro da nossa comunidade e pode estar parar as coisas que estavam acontecendo. Muito pelo contrário, eu acho que tem que cada vez alavancar mais, trazer a tecnologia a nosso favor. Nós, mais do que ninguém, temos obrigação de levantar essa bandeira. Hoje eu vejo famílias se encontrando, fazendo reuniões através do digital.
através de conversas no WhatsApp, através de videochamada, gente entrando em canais como Jitsi, Zoom, Hangout, para poder simplesmente se ver, né, conversar. E por que a gente, né, como community leader, também não está fazendo isso, trazendo sua comunidade, trazendo as talks, trazendo os eventos, para realmente fazer a coisa acontecer? Então, essa é a principal dica que a gente quer trazer aqui. Eu, pelo menos, acho que o Vânia também concorda comigo. Não deixem a sua comunidade morrer por conta do coronavírus. Tá? A comunidade não pega, ela é imune ao coronavírus, tá, gente? A comunidade não pega. Basta um álcool gel, um álcool 70 que tá tudo certo, né? Isso cada um na sua casa, muito importante. Cada um na sua casa aí, mas usem o digital para poder potencializar suas empresas, suas comunidades, todos os seus grupos, tá? Vane, qual a tua mensagem? Eu vou dar uma olhada aqui nas mensagens para ver se tem alguma pergunta. O Ian fez uma pergunta ali que a gente pode comentar. São nichos, né, que nem tu falou, que eu acho que é importante ressaltar. Tá todo mundo fazendo live. Mas, cara, faz, porque hoje cada um tem a sua micro-rede, né? Então você pode escolher. Cara, tem cada nicho que você nem imagina no YouTube. Tem competição de pega-pega, tem briga de robô, tem gente brincando de massinha para criança, e tem cada canal que tem 3 milhões que tu nem imaginava que tinha aquele nicho. Então, faz para o seu público que as pessoas que têm interesse naquele conteúdo vão se agrupar, que nem o Cristiano Dev que eu falei lá no começo. Começou a juntar os profissionais de tecnologia. Depois foi surgindo outras comunidades, começou a surgir a comunidade de startups, juntou profissionais da área de startup e várias outras estão se juntando. Então, você não precisa fazer um conteúdo para ter 5 mil, 6 mil. Você precisa daquelas 10 pessoas ou daquelas 15 te acompanhando, que são as pessoas que vão fazer aquela coisa acontecer na comunidade. E aí a gente entra no assunto de liderança, né? Que o Ian falou ali, que é muito importante. Essas lideranças são as pessoas que vão fazer a frente. E você quer comentar a pergunta do Ian ou Johnny sobre os skills de um bom líder? Posso comentar sim. Cara, a minha resposta para ti, as skills, elas não mudam, mas elas evoluem, né? Não basta eu ser um bom comunicador, mas eu tenho que ser um bom comunicador baseado na transformação digital também. Não basta eu simplesmente tentar influenciar as pessoas usando para isso a minha presença, porque minha presença agora não vai acontecer tão cedo, né? A gente tem aí, pelo menos, a expectativa é que se dure um pouco mais ainda aí como que eu posso agora transformar as minhas skills? Eu acho que esse que é o termo correto, tá? Fazer uma transformação digital, fazer uma inovação em cima daquilo que eu já considero importante e tentar levar isso de alguma forma para as pessoas. Eu acho que o meio é que mais tem que ser considerado. Tá? O meio é que realmente tem que ser potencializado aqui. As coisas devem continuar acontecendo, mas o meio agora tem que ser algo online, não dá para ser mais o offline. Tá? Tem uma outra pergunta aqui da Camila, que eu achei bem relevante também. Não sei se quer comentar alguma coisa das skills. Eu quero comentar ali na do Ian sobre skill, que eu acho que uma das principais skills desse momento para os líderes vão ser resiliência, porque a figura do líder é onde as pessoas se espelham, e se o cara se desesperar e largar tudo de mão, aí vai tudo por água abaixo. Eu acho que ele precisa segurar as pontas nesse momento. Essa é uma das principais skills que eu vejo que o líder vai precisar ter. E continuar a fazer o barco andando, que é mar calmo nunca fez bom marinheiro, né? Eu acho que tem esse ditado aí. E é bem isso, sabe? Os líderes nesse momento vão precisar continuar a fazer o barco navegar frente às adversidades. E vão precisar achar soluções criativas, vão precisar sair da sua zona de conforto
E essa capacidade de inovação e achar soluções criativas para os problemas, de não se apavorar, eu acho que vai ser uma das principais características dos líderes, porque eles precisam passar segurança nesse momento. As pessoas esperam deles alguma atitude e, e se inspiram nesses líderes, né? O líder tem que inspirar os seus liderados de certa forma. Então, acho que uma das principais características seriam essas. Muito bom, muito bom. Trabalhar o otimismo perante a adversidade, né? Não é aquele otimismo bobo de tipo, tudo vai dar certo, mas como isso vai dar certo? Achar oportunidades, né? Achar realmente um jeito de fazer a coisa acontecer da melhor forma possível. Respondendo ali a tua pergunta, Camila, eu acho que no pós-corona as comunidades têm papel fundamental, tá? Para realmente alavancar não só a economia, resgatar as pessoas. Eu acho que as pessoas vão sair, muitas delas vão sair dessa crise do coronavírus literalmente acabadas, tá? E a gente, claro, de certa forma, vai tentar resgatar algumas delas durante o processo aí de quarentena, mas principalmente após o processo de quarentena, a gente resgatar cada vez mais. O Van me falou uma coisa muito importante quando ele citou sobre o Startup Weekend, né? De ele ser potencializador de uma nova economia, de uma economia criativa, para resgatar realmente isso. Podemos ter vários desempregos por conta dessa pausa que houve aí da economia? Podemos sim, mas em cima do desemprego a gente pode encontrar oportunidades, né? Então, o papel das comunidades é exatamente fazer com que as pessoas tenham esse olhar de oportunidade, levar esse olhar de oportunidade, seja participando de um Startup Weekend, vendo oportunidades onde ele só vê o caos, só vê o desespero, né? Isso é uma das coisas que acontece dentro da metodologia lá. Então, eu tenho uma dor, como é que eu agora resolvo essa dor com uma oportunidade de mercado? E aí a gente acaba formando novos empreendedores de uma economia que talvez a gente nem entenda ainda, uma economia que talvez a gente nem conheça, porque a gente ainda não vivenciou o pós-corona, né? A gente ainda está passando por ele. E eu acredito muito na evolução da economia como um todo, né? E a gente vai ter N oportunidades após o corona, tá? Vão ter N coisas que vai ser possível de oportunidades ali. Então, sim, tá? A resposta é sim, as comunidades têm um papel fundamental perante não só o pós-corona, eu posso colocar como papel fundamental no durante também, tá? Que é resgatar as pessoas e fazerem elas terem uma visão de oportunidade perante a fragilidade aí do nosso cenário econômico, tá? Tenho muita certeza disso, as oportunidades elas vão surgir, o nosso papel realmente é ficar de olho e tentar potencializar essas oportunidades e resgatar essas pessoas que tiveram aí o seu emprego perdido por conta de todo esse cenário, fazer com que elas realmente enxerguem as oportunidades que foram dadas perante esse cenário econômico. Isso falando de economia, tá? Agora, falando realmente do resgate de pessoas, da vida, eu continuo batendo o pé de que as comunidades, todas elas, indiferente do tema, têm que se abraçar e abraçar uma causa social para que a sociedade como um todo cresça, né? Não podemos só ficar esperando dos nossos governantes, não podemos só ficar esperando dos órgãos públicos uma solução para resolver o problema dos mais necessitados. Podemos sim ser atuantes perante esse cenário também, tá? Não só ajudando nas campanhas já existentes, mas fazendo campanhas específicas, né? Se você conhece alguma entidade que está com uma determinada carência, que não está conseguindo, daqui a pouco, seja um álcool gel, seja uma cesta básica, seja, enfim, o que for, tá? Junte sua comunidade, junte-se a outras comunidades e façam campanhas.
façam daqui a pouco aquilo que vocês cobrariam daqui a pouco numa talk, para trazer alguém, num determinado conhecimento para vocês, façam ela acontecer de forma remota, e já que não tem o custo do local, do deslocamento das pessoas, aproveitem para que o pessoal faça uma doação voluntária e reverta esse dinheiro para uma ação social. Tá? Então, dá para trazer muito conhecimento, dá para trazer muita coisa bacana para a comunidade de vocês e reverter esse conhecimento, reverter esse encontro de vocês em ações sociais. Existem diversas plataformas de doação que podem ser usadas, são muito fáceis. Tá? A comunidade de vocês pode ser bastante atuante aí no cenário que a gente se encontra, certo? Vocês, como líderes de comunidade, têm papel fundamental de fazer vamos dizer assim, aquilo que é um cenário catastrófico se transformar em um cenário de oportunidade, de bem social, de várias coisas aí que a gente pode estar atuando perante nossa sociedade. Vai. Isso aí. Cara, vou dar um exemplo que está acontecendo, né? As comunidades estão se organizando e várias ações legais estão acontecendo. Até tinha juntado algumas aqui para mostrar, mas nem vou mostrar, vou só comentar. Por exemplo, tem uma startup que ela criou o Delivery do Bem para incentivar que as pessoas consumam de estabelecimentos regionais. O que estava acontecendo? Os estabelecimentos, a padaria, o X-salada ali do seu bairro não estava preparado para o delivery. E aí ele teve que fechar as portas. Como é que ele ia continuar? Espera aí, só um pouquinho. Aí, essa startup criou o Delivery do Bem, que eles não cobram taxa nenhuma em cima do estabelecimento, e eles ajudam esse estabelecimento a fazer o seu delivery, a entregar em casa. Então, é uma ação muito legal que aí a própria comunidade está se reunindo em grupos do WhatsApp para ajudar a potencializar essa ação. Então, eles começaram a espalhar ali no grupo que isso estava acontecendo e as outras comunidades estavam abraçando e ajudando a divulgar e a ganhar força. Então, isso é a comunidade agindo, sabe? É uma energia, uma força por trás dos panos que fazem as coisas acontecerem, a ganhar escala, a se potencializar. E assim como essa, tem várias outras. Por exemplo, a ACAT lançou um plano de ação que está reunindo em alguns pilares, financeiro, trabalhista, saúde mental, boas práticas, tributário, soluções tecnológicas, acesso ao mercado e fornecedores. Então, em cada pilar desse, eles estão reunindo profissionais, conteúdos, ações que estão acontecendo para ajudar os empreendedores. E, cara, tem muita ação legal acontecendo que é de comunidade para ajudar os empreendedores nesse momento, associações empresariais, a ABS Startup juntou várias startups que têm alguma potencialidade de ajudar as empresas e ajudar as pessoas que estão com problema do coronavírus. Então, essa é a força da comunidade, sabe? Potencializar o que já está acontecendo, ajudar a criar novas coisas, e as pessoas que vão ser desempregadas, a gente tem aí o Startup Weekend. A gente tem muitos meios o Sebrae está com muita coisa legal também para ajudar essas empresas, essas pessoas que vão estar desempregadas. Então, tem um cenário muito bom de oportunidades surgindo. Eu sou muito otimista também para falar sobre essas coisas, né? Mas é isso aí. Cara. Eu acho que é o papel um dos papéis do Community Leader realmente é esse, é levar esse cenário de otimismo, que a gente vai vencer isso, pode ter certeza. O coronavírus veio aí, foi triste, está sendo triste, mas com certeza a gente vai vencer mais essa batalha. Santa Catarina tem um cenário que sempre venceu muitas batalhas de enchente, furacão, apagão de luz, falta de água. Cara, teve de tudo já aqui, e a gente sempre conseguiu vencer essas batalhas. Eu acho que essa é mais uma batalha que a gente tem para vencer, uma batalha diferente de todas as outras que a gente já enfrentou, mas eu acredito muito no potencial do povo como um todo aí, e os community leaders, por favor, otimismo,
oportunidades e levem essa bandeira adiante, porque isso vai ser importante para a gente poder reerguer aí a nossa economia como um todo. É isso aí. E, ô Johnny, vamos se caminhar para o fim? Vamos. Então, a gente vai fazer mais disso, né, Johnny? Vamos continuar fazendo lives e entregando mais conteúdos para nossa comunidade. E como é que as pessoas fazem para ficar sabendo do que vai acontecer, Johnny? Show, vamos lá. Basicamente, essa é a primeira, é um piloto que eu e o Vami resolvemos fazer para ver como é que a gente conseguia se comportar. Obrigado para a galera que nos assistiu, a galera que estava presente aqui, questionou e tudo mais. Se inscreva no nosso canal, tem o negocinho de inscrição, deve estar por aqui, em algum lugar. Tá? Tem a sinetinha do lado também, marca ali a sinetinha. Sempre que a gente tiver uma live, a gente vai tá publicando. A próxima, a gente já tem data marcada, vai ser na quinta-feira também, a partir das 9 horas da noite. Vai ser com o nosso Community Leader, Jefferson Machado, que vai poder nos trazer um pouquinho sobre esse universo, essa cultura de DevOps e como que isso está se comportando agora nesse cenário também, quais são as oportunidades perante essa comunidade também, tá? Então, a gente vai ter uma segunda live não, né, porque live é lá no Instagram, uma segunda talk falando sobre a parte da cultura DevOps em cima desse cenário que a gente está tendo aí de pandemia mundial, o que evoluiu, o que aconteceu, quais foram as oportunidades que surgiram. Se você é da área ou tem interesse pela área, pode já se inscrever, marcar ali o sinetinha, que na quinta-feira, a partir das 9 horas da noite, o YouTube já vai sinalizar para você também, já vai te lembrar. Além de acompanhar a gente nas nossas redes sociais, tem o Instagram, é só procurar @LabTrackEnsino, no Facebook, facebook.com/LabTrack, no nosso site, labtrack.com.br, e no nosso canal aqui do YouTube também. Se eu esqueci algum outro canal, me desculpa aí, Ian, que é o nosso marketing. A gente vai poder depois colocar um pouquinho mais de detalhes aqui na descrição do vídeo também. Esse vídeo vai ficar gravado, inclusive, então se você não conseguiu assistir ele todo e quiser rever ele, a partir de amanhã a gente já vai estar publicando também essa talk no nosso canal do YouTube. Você vai poder assistir a conversa inteira que a gente teve aí, eu e o Vaime, e a galera que estava nos assistindo também fazendo as perguntas. Gente, de coração, muito obrigado, uma boa semana para vocês, uma boa noite e até a próxima talk. Valeu! Tchau, pessoal. Obrigado.